Aí eu ando tão com meu pai e minha mãe, eu ando sem paciência. Abre, eu ando sem paciência com os dois, Maria. Nossa Senhora. Sabe, vai. É. Porta. Segurou? O Lucas Nobre, você está me ouvindo? Alô? Eu não estou ligando aqui. Tá vendo? Falou. É. Lucas Nobre. Vitória Souza, está me ouvindo? Ô, Vitória, você não consegue falar comigo? Lucas Nobre também, boa tarde. Vocês não conseguem? Tem que pedir para o Nando?
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, vocês me ouvem? Boa tarde, professor. Ouvimos sim. Em instantes vamos dar início a mais uma aula. Agora sobre agravos de instrumento. Mais um tempinho e a gente já começa. E eu gostaria de pedir para vocês que a gente vai fazer uma enquete aí com vocês para instalar o aplicativo Mentimeter, que eu vou colocar aqui no chat agora, o nome, Mentimeter, para a gente poder fazer essa enquete de forma virtual, tá? É rapidinho, daqui a pouco vocês já instalam, depois podem desinstalar, é só para a gente fazer uma enquete com vocês. Todo mundo achou aí o aplicativo? Não, professor, já não. Procurando aqui. Professor, baixei ontem. Tá. É o aplicativo Mentimeter, vocês encontram na plataforma Apple Store ou Google Play, né? Google Play não, Play Store ou Apple Store. Eu já escrevi, vou escrever novamente. Tá? Isso, Mentimeter. Obrigado, Fernanda. Fernando, você está me ouvindo? Sim, senhor. Eu não tô com áudio seu aqui. Alguém está ouvindo? Pode... Deve estar desligado o dele, deve estar no mudo, o fonezinho do teclado dele. Ah, sim. Então, você está no computador ou no... A sua segunda assistente para assuntos tecnológicos está chegando aí, doutora Crisley. Mas ele não te ouve, professor, não adianta falar. É verdade. Ué? Aí também não, né? Não se preocupe, encaminhe os papéis à reciclagem. Só que você desliga aí a sua música aí da rádio. Hein? Muito bem. Seu vídeo de coisas erradas aí. Não pode gemidão. Gemidão já é... Em vista de tantas tristezas, às vezes é bom até rir assim, né? Como vocês fazem falta. Ó,
Quem está sentindo falta do NPJ, olha para a câmera da Crislane Lazari aí, vocês vão ver como fica triste esse NPJ escuro, sem ninguém, sem a vida de vocês, sem a alegria de vocês. É muito chato, mas se Deus quiser, daqui a pouco voltaremos todos. Então, vamos lá, gente. Para alguns, o tema agravo de instrumento é chato pra caramba, para alguns outros é muito legal. Eu sou daqueles que gosta bastante do tema de recursos. Essa foto, todo mundo está conseguindo ver a foto de umas colunas bonitas, suntuosas, de um prédio? Sim. Então, essa foto foi tirada por mim numa das viagens que a gente tem pelo NPJ com os alunos para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para a gente acompanhar sustentações orais, para vocês conhecerem o Tribunal de Justiça. E como a gente está falando de um tema que envolve o Tribunal de Justiça, nada mais justo que trazer para vocês aí essa imagem. Tá bom? Luiz Augusto, por gentileza, pode nos brindar aí com as suas boas-vindas como coordenador Bom, do meus NPJ? jovens, mais uma vez nos reunimos para dar sequência ao trabalho prático desenvolvido pela equipe do NPJ, saindo da aridez daqueles exercícios práticos mais muito limitados, e a decisão ela foi, graças a Deus, inspirada, porque eu tenho notado que a reação tem sido positiva, muitos de vocês têm participado ativamente da atividade, demonstrando que o aproveitamento está sendo muito bom. Eu gostaria, inclusive, que vocês se manifestassem, né, constantemente, logicamente, após a conclusão dos nossos trabalhos, sobre a opinião de vocês, o que vocês acharam, o que vocês gostariam que fosse complementado, porque o nosso objetivo é, em tudo e por tudo, com que vocês aproveitem cada vez mais, com que vocês se sintam integrados com confiança suficiente para, no futuro, desempenharem toda e qualquer atividade ligada à ciência jurídica. Então, mais uma vez, o Luiz Fernando teve o cuidado de preparar a aula para todos nós, e então agora eu passo a palavra para ele, e bom trabalho para todos nós. Bom, pessoal, é um tema que, como eu disse, muitos abominam, não gostam, outros adoram, e eu sou desses que adora. Atividade de advocacia, vocês vão ter muito isso, e isso realmente, seja no agravo de instrumento, seja no recurso de apelação, quando você encontra razão, motivação para a advocacia, que você percebe que o seu trabalho está sendo desenvolvido de uma forma boa, principalmente, óbvio, quando há provimento do recurso, e você consegue dar efetividade ao direito do seu cliente. Então, começa essa aula, e eu procurei fazer da forma mais didática possível. E vamos aqui, eu só esqueci de fazer uma outra coisa rapidinho, para deixar pronto já para vocês. Eu vou abrir 2 processos judiciais, então eu tenho que estar logado com o meu nome. Rapidinho a gente já volta.
Bom, tá aqui. Todo mundo conseguiu baixar o aplicativo Mentimeter? Alguém teve dificuldade? Será que eu estou falando sozinho ou tem alguém aí assistindo essa aula? Eu estou vendo 93. Professor. Consegui sim, só Ah, falta ok. agora o código, né? Ah, sim, o código está aqui, é surpresa. Vou passar para vocês já. A gente vai interagir, isso é importante para a gente interagir. Primeiro eu vou passar essas telas e vocês vão acompanhar agora, porque eu vou transmitir a minha tela. Bom, todo mundo está acompanhando aí a foto do Tribunal de Justiça? Sim. Ok. Sim. Pessoal, o agravo de instrumento, ele tem fundamento legal na Constituição, e no artigo 5º, inciso 55, tá? Alguém pode duvidar de mim, mas eu faço uma reflexão que uma ampla defesa, um contraditório pleno, ele só é exercido com um duplo grau de jurisdição, né? Ele só é exercido e está constando implicitamente na Constituição que o contraditório, a ampla defesa, será exercido com os meios e recursos a ela inerentes. Então, como vocês são e já são e serão bons hermeneutas, né, interpretadores do direito, sabem que a gente está aqui interpretando as leis. E faço essa interpretação para motivá-los nesse sentido que o recurso está dentro desse inciso no artigo 5º. Portanto, cláusula pétrea. Fundamento do Código de Processo Civil, ele está previsto como espécie dos recursos no artigo 994, inciso 2º, e ele está previsto no artigo 1015 até o 1020 do CPC. Aqui um pouquinho de teoria, gente, mas é rápido para vocês entenderem o que a gente vai abordar. Recurso é o ato pelo qual a parte demonstra o seu inconformismo com uma decisão proferida nos autos, postulando sua reforma ou modificação, no todo ou em parte. Não sou eu que estou falando isso, vocês têm acesso a isso ao livro Sinopses Jurídicas, como nas primeiras aulas eu já falei, eu acho que é um manual prático e direto para vocês consultarem, não é para vocês formarem no curso de Direito, mas é para vocês terem como consulta, porque é uma boa base, e eu conheci praticamente todos os autores desses livros, tive o privilégio de ser aluno de vários deles, tá, das sinopses, por isso eu recomendo. Aqui, e falando de professor, esse que teve essa frase foi meu professor. Hoje ele é desembargador no Tribunal de Justiça. Muitos conhecem da área penal, no direito penal. O desembargador Guilherme Souza Nucci, ele fala que recurso é a garantia individual do duplo grau de jurisdição prevista implicitamente na Constituição Federal. Tá vendo? Não foi eu que falei? Implicitamente na Constituição Federal, voltada a assegurar que as decisões proferidas pelos órgãos de primeiro grau do Poder Judiciário não sejam únicas, mas submetidas a um juízo de reavaliação por instância superior. Tá? Feito essa análise, esse introito, por que não interpretarmos mais uma vez outra parte expressa na Constituição, que é o inciso 35, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Uma interpretação errada, uma falha numa decisão judicial, e aqui a gente vai trazer decisões interlocutórias, por que não dizer que é uma lesão ou ameaça de direito? É sim, e eu vou defender isso, não só eu, mas como vários outros autores defendem, que é sim uma
lesão ou ameaça de direito, até mesmo pelo Poder Judiciário. Por isso que existe a reforma, existe a reavaliação das decisões judiciais. Aqui a gente vai entrar nos pressupostos, então eu vou fazer uma pausa para a gente fazer aquela nossa brincadeirinha lá com o Mentimeter. Eu vou passar aqui o código de vocês e eu queria que vocês fizessem eu queria fazer essa pesquisa com vocês das próximas matérias que a gente pode abordar. Então, está aqui no chat o código para vocês acessarem o Mentimeter e responder, por favor, essa enquete que eu vou colocar aqui. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou divulgando o resultado. Professor, Oi. eu entro depois porque deu um problema no Zoom. Tá. Eu estou baixando esse aplicativo. O que seria mesmo? O senhor pode repetir? Gabriela, boa tarde. Não tem problema de ter chegado mais atrasada. Esse aplicativo é só para a gente fazer uma enquete virtual da aula. E vocês Entendi. respondendo, vocês podem deletar, tá? Tá. Acerca de novos assuntos para a gente abordar aqui com vocês. Primeiro, as matérias, né? Olha, já tem 3 que responderam. Já respondeu, Crislane? Apertar no chat. Crislane já respondeu. Já respondeu, Maria Tereza? Professor, precisa Oi. pôr no chat de novo, por favor, porque acho que foi só para alguma pessoa, não foi para todo Sim. mundo. Vamos, Obrigado. vamos divulgar para todo mundo, então, novamente, aqui no meeting, no chat. Você não respondeu ainda? Mandei de novo aí o código, gente. Professor, Pô, vocês gostam de assuntos de direito de família, hein? Não chegou. Professor, você não mandou para todos de novo. Vamos lá. Então, se vocês estiverem me ouvindo, anota numa caneta aí do lado. Isso. 5378 3491. Professor, nessa tela que você está compartilhando, aparece para a gente lá em cima esse código que você acabou de falar para a gente. Isso, exatamente. Não sei quem respondeu, mas boa observação. Todos estão vendo a tela? Sim. Das matérias? Então, não sei, desculpa, perdão, não acompanhei quem observou, muito bem. O código 53783491 está na parte de cima da tela que eu estou compartilhando. Já temos 30 aí. Ó. Vocês gostam de direito de família, hein? Poxa, parabéns a Denise e a Viola pelas aulas, porque essa abordagem é bem interessante, que isso mostra que elas deram uma boa bagagem para vocês, que vocês têm interesse nesse assunto. Professor, mais uma dúvida. O senhor vai, independentemente do resultado, o senhor vai só fazer as aulas em cima da matéria que for vencedora ou vai fazer em cima de todas? Não, daí a gente vai passar essa estatística, Leonardo. Agora eu acompanhei quem falou, Leonardo, e a gente vai passar para a coordenação, professor Luiz Augusto, a gente vai ver com os outros orientadores para a gente poder desenvolver essas atividades, seja de direito de família, seja do consumidor, seja sucessões, imobiliário, empresarial. O que a gente puder trazer de bagagem para vocês, a gente vai trazer. Tá? Ah, interessante. É porque na hora que eu estava votando, eu queria marcar mais de uma alternativa, mas não tinha como, então eu fiquei com essa dúvida. Eu coloquei para uma só alternativa, mas... porque senão vicia, né, Leonardo? Senão, se você votar 5 vezes, ou alguém votar mais vezes, aí a gente vicia a estatística e a gente não consegue acompanhar uma equidade nos assuntos, né? É verdade. Obrigado. Nada, que isso. Bom, para a gente, eu vi que 50 pessoas responderam,
Eu vou deixar essa tela já stand-by e a gente pode, daqui a pouco, ao final do curso, verificar qual é o assunto que teve maior abordagem. O que eu queria é passar para vocês a próxima tela, que é... mas daí vai ter que ser depois do vencedor aí. Eu vou dar mais uns minutinhos, e aí, se o consumidor não virar o jogo, a gente vai escolher, dentro do assunto de direito de família, qual seria o tipo de ação, o tipo de peça que vocês gostariam que a gente fizesse. Logicamente, como eu falei, nada impede da gente fazer outros temas, tá? Então, daqui a pouco eu vou passar mais uma outra tela desse mesmo aplicativo e vocês vão responder. Professor, Oi. eu não consigo baixar porque o meu é da empresa e não permite. Não tem importância, Diva. Será que o senhor pode computar aí o consumidor para mim, por favor? Tá. Se Porque, alguém puder ser o secretário aí, a Diva votou no consumidor. Hã? Eu estou pedindo para alguém ser o secretário da reunião para computar mais um voto para o consumidor. Então, o consumidor tem 15 votos. Tá? O voto da Diva. Tá bom? Obrigada, hein? De nada. Se o consumidor não virar o jogo, a gente vai saber que você pôs um voto a mais, mas você ajudou. Tá, gente? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a apresentação, para a gente não perder aí o tema principal da nossa reunião. Bom, então, ainda na teoria geral dos recursos, a gente precisa entender, tá, que os recursos, assim como nós abordamos a contestação, a inicial, ele tem pressupostos, tá? São subjetivos e objetivos. Subjetivos, eles têm relação à legitimidade e interesse. E por que é isso tudo, né, gente? Se a gente não souber isso aí, a gente nunca vai saber propor, interpor um recurso de agravo. Então, parte legítima para interpor um recurso de agravo no instrumento, qualquer das partes, pode ser um terceiro prejudicado, o Ministério Público, como parte ou como fiscal da lei. Nem precisava colocar aí que o Ministério Público como parte, né? Porque ali antes já fala recorrer, legítimo a recorrer às partes. Então, o Ministério Público como parte, não precisava falar que ele é como parte, né? Isso está no artigo 996 do CPC. E interesse, tá? Interesse de agir, vocês já viram na inicial, e aqui o interesse em recorrer, ele está guardado com o fato de você não ter recebido como parte, ou como terceiro prejudicado, da decisão aquilo que se esperava, tá? É simples assim, gente. Vou me limitar a um exemplo mais prático e rápido e fácil. A parte autora que faz um pedido de tutela provisória, tutela de urgência, e não tem a concessão dessa tutela antecipadamente, ele não recebendo isso, ele pode promover um recurso de agravo de instrumento. Tá? Requisito objetivo, pressupostos objetivos. A gente tem a tempestividade, a gente tem o cabimento e a gente tem o preparo. Aqui eu vou abordar um pouquinho com vocês uma coisa um pouquinho mais aprofundada e mais chata para alguns, como eu falei, mas no meu ponto de vista é necessário, e eu vou explicar por quê, tá? E a gente vai ver casos reais que vocês vão ter essa dinâmica para entender por que é importante entender o cabimento. Então, a gente tem tempestividade. Todo mundo sabe que o prazo para recurso é contado da data da publicação da decisão, e ele é agora de 10 dias, não é isso? Tem alguém dormindo aí ou tem alguém acordado? Estou ouvindo. Tá. Quem não concorda que o prazo para agravo de instrumento é 10 dias? O prazo é de 15 dias. São 15, né? Isso. Por quê, gente? Mas antes era assim. Agora o CPC unificou, tá, gente? Porque agora todos são 15, né?
Quase todos, tá? Quem falou? Carolina. Carolina. Quase todos. Tem um que é 5 dias. Alguém sabe dizer? Embargo de declaração. Isso, Bruna. Tá aí, gente. Tá na tempestividade. Tá no artigo 1003. Fala exatamente isso. Eu não vou ficar aqui buscando com vocês a lei, porque a gente está querendo dar uma maior dinâmica na aula, e eu ficar lendo com vocês lei, eu vou perder tempo. Ou porque vocês já sabem, ou porque vocês deveriam saber e depois vão consultar, tá? É importante que vocês façam, quem quiser reter esse assunto, faça novamente, assista a essa aula novamente, que está sendo gravada, ou então passe os olhos nesse material que eu vou divulgar para vocês olharem isso, tá? Porque isso aí vai ser retido se vocês lerem mais de uma vez, tá? O cabimento, né? São as hipóteses legais, elas estão previstas no artigo 1015, a gente já vai lê-las. E aí eu faço uma outra pergunta. Não respondam agora, mas pensem. O rol de cabimento nas hipóteses legais do artigo 1015 é rol taxativo, é rol exemplificativo, ele tem alguma situação aí que é interessante ou não. O que vocês acham? Pensem aí, e aí a gente já vai abordar isso daqui a pouco. O preparo, gente. Preparo todo o recurso, tá? Excetuado aqueles que têm a gratuidade da justiça, eles têm que recolher custas, né? Custas de preparo, elas estão previstas na lei estadual. E, conforme o artigo 4º, parágrafo 5º da lei 11.608, de 2003, o valor de preparo do agravo é de 10 UFESPs, né? A gente abordou na parte de cálculos o valor da UFESP. Hoje está 29,09. A gente tinha falado da UFESP do ano passado, né? Mas hoje é 29,09. Então, para você promover um agravo de instrumentos, interpor um agravo de instrumentos, você tem que pagar custas. E olha só, quando você estiver executando a sentença, você também pode incluir essas custas de agravo na execução, principalmente se você ganhou, né? Principalmente se você ganhou esse agravo, tá? Aqui eu passo para vocês o link, tá? Para vocês consultarem qual é como fazer. Ela é por meio de guia DARI, quem não sabe o que é isso. DARI significa Documento de Arrecadação Estadual. É uma guia do Poder Judiciário que você preenche lá no próprio site do Poder Judiciário e você consegue imprimir essa guia para recolhimento do seu cliente. Tá? Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Hipóteses de cabimento, tá? Tutelas provisórias, tá? Contra decisão que versar sobre tutelas provisórias, contra mérito do processo, com relação ao mérito do processo, eu vou explicar já o porquê disso. Rejeição e alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do seu pedido e de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação, revogação de efeito suspensivo aos embargos de execução, redistribuição do ônus de prova. A gente falou muito isso nas aulas anteriores, tanto do autor da petição inicial, quanto do réu, com o ônus de cada um. Não sei se vocês lembram, o ônus do autor é a prova do fato constitutivo do seu direito, e a do réu, do fato impeditivo, modificativo ou distintivo do direito do autor. Aqui teve um veto, eu trouxe aqui o motivo do veto, eles colocaram para conversão, hipótese de conversão de ação individual em coletiva. Isso aí, o motivo do veto foi porque ia criar uma confusão entre esse tipo de decisão. Então, por isso foi vetado, está lá os motivos do veto. Quem quiser pegar a lei seca no Planalto, tá?
consegue, eu uso sempre a lei do Planalto, porque é a mais atualizada e ela não tem vícios, tá? E aqui, outros casos expressos previstos em lei, tá bom? Aqui eu escondi, eu omiti vocês o caput do artigo justamente para dizer o seguinte, que é somente contra decisão interlocutória, tá? A gente vai ver depois que contra despacho não cabe recurso de agravo. E contra sentença, o recurso é outro, correto? Então, o que é decisão interlocutória e o que é despacho? Vocês têm que aprender isso, vocês já devem ter visto, tá? Aqui, ó, eu já vou num outro tema, e antes de eu olhar essa parte aqui, que muitos vão ficar com o cabelo em pé, eu vou dar uma consultadinha lá no tema. Acho que a Diva, que tinha feito um voto a mais para o consumidor, então vou computar o voto dela, consumidor 19, família 24, sucessões 8, imobiliário 7 e empresarial 9. Então, por enquanto, com larga vantagem, aí o tema de direito de família, tá, gente? Hipótese de cabimento, a gente já falou. Agora, aquela história lá do rol taxativo ou rol exemplificativo, alguém ousa duvidar que é rol taxativo? Por favor, gostaria de... Ou então, alguém não sabe o que é rol taxativo ou rol exemplificativo, gente? Isso é importante, tá? É um pouco de teoria, mas faz todo sentido quando a gente falar de agravo de instrumento. Eu entendo que o rol não seja taxativo. Tá. Por quê, taxativo Leonardo? para mim. A Fernanda Eu falou que é entendo. taxativo, o Leonardo não. Então, vamos defender cada um o seu direito aí de falar. Fala, Leonardo. Para mim, ele é taxativo porque justifica uma razão de possibilidade de dano que a decisão pode acarretar a uma das partes. Tem que resolver. Tá. Ó, vamos lá. Fernanda, obrigado pela sua participação, e o Leonardo foi gentil de permitir primeiro as mulheres, tá? Eu gostaria agora de deixar ele falar. Fala, Leonardo. Na verdade, eu entendo que a taxatividade ela seja mitigada, porque você já leu casos meu texto ali de cima, né? Da próxima tela, né? Não é porque eu lembro de ter visto isso na aula. Não, tá bom. Então, que bom, gente. Tá vendo? Vocês já viram isso em aula. Então, é importante, quando chega aqui no NPJ, fala, eu não sabia disso. Não, vocês sabem sim, porque eu tenho certeza que os professores de sala de aula estão divulgando isso para vocês. Tá. Repete, Leonardo, por que você acha que é taxativo? É porque existem algumas decisões que não sejam interlocutórias, mas que possam acarretar algum prejuízo que seja irreparável para a parte ao final do processo, e que no recurso de apelação já não seja mais eficaz ser discutida. Então, nesse caso, seria aberta uma exceção para que seja interposto o recurso do agravo de instrumento. Tá. Bom, vamos lá, gente. Aí eu faço só um elogio aí à Fernanda e desculpa, gente. Fernanda e o Leonardo por terem participado, e quem quiser participar sempre é bem-vindo para interromper a aula para a gente interagir. Vamos lá. Primeira coisa, gente, rol taxativo e rol exemplificativo. O que é isso? Taxativo, ele vem daquela expressão números clausus, rol fechado, não admite outra hipótese. Rol taxativo é aquela que está ali, aquelas... são quantas? São 12 possibilidades e não se admite mais. Só nessas 12. Então, o agravo de instrumento, pelo entendimento da corrente que acha que é rol taxativo, é só nessas 12 possibilidades. Lembrando que o inciso 12º foi vetado. Então, de 13 possibilidades, temos 12 em vigor. Mas alguém pode falar, não, mas e os outros casos expressamente previstos em lei? Deve ter muito mais de 5, sei lá. Pode ser. Eu não lembro de cabeça, e não estou aqui para gerar polêmicas, mas são essas espécies, essas hipóteses de cabimento. E
o que é rol exemplificativo? Quando admite vários outros, e aqui é só um exemplo, por isso que o nome exemplificativo, tá? Mas, Leonardo, você tem razão quando você fala de taxatividade mitigada. E vocês sabem o que é isso? A taxatividade mitigada é um somebody love da jurisprudência para dizer o seguinte, olha, é taxativo, mas nem tanto. Tá? É taxativo, mas eu entendo que é possível outras coisas. E aqui, gente, eu não vou ler toda essa ementa, isso é só uma ementa, mas eu trouxe para vocês que a taxatividade é mitigada e vou explicar por quê. Alguns casos não estão previstos no artigo 1015, mas é possível, por uma interpretação, você incluir outras hipóteses. E aqui eu vou trazer duas delas somente, de casos reais, sendo que uma delas não está prevista aqui no Código de Processo Civil. Tá? Então, a gente tem aqui um recurso especial, só vou dizer em cima a ementa, recurso especial representativo de controvérsia de direito processual civil, natureza jurídica do rol do artigo 1015 do CPC. Impugnação imediata de decisões interlocutórias não previstas nos incisos do referido dispositivo legal. Possibilidade, taxatividade mitigada, excepcionalidade da impugnação fora das hipóteses previstas em lei. Requisitos. Então, quem quiser entender mais sobre isso, faz favor, e que quiser comentar comigo, debater comigo, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês sobre isso. Porque eu também sou desses que fala que existe sim possibilidade. E como meus alunos já me conhecem, alguns outros já conhecem, eu costumo dizer que o bom advogado, ele mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Quem pensou diferente está errado, tá? O bom advogado, ele mata a cobra e mostra a cobra morta. Eu vou trazer uma cascavel bem espancada por mim aqui para vocês com relação a esse sentido, que o rol do 1015 não é taxativo, tá, gente? Aqui eu trago para vocês... Oi, Leonardo. Eu tenho uma dúvida só em relação aos despachos, porque o CPC fala expressamente que eles são irrecorríveis. Sim. Mas vamos supor que em algum caso concreto, um despacho possa trazer algum prejuízo para a parte. Nesse caso, não seria possível o recurso do agravo de instrumento, apesar da irrecorribilidade? Não. Ou seria uma impugnação inominada? Aí eu te digo o seguinte, Leonardo, não cabe recurso contra despacho. A gente tem que entender o que significa despacho e o que é decisão. E, segundo eu me recordo, eu trouxe, inclusive, isso para vocês, tá? Vamos ver daqui a pouco, tá? Se eu não trouxe, eu me penitencio, eu trago, porque eu estudei isso até 1h da manhã e era para estar aí, tá? Então, vamos só ler esse pedacinho. Então, Leonardo, respondendo uma outra parte da sua pergunta, tem que analisar se isso é despacho ou se isso é decisão. Se for despacho, não cabe recurso. Se for decisão, que não está prevista no rol do 1015 e que você não consiga interpretar dessa forma da taxatividade mitigada, você utilizaria, como a gente vai ver, a hipótese do agravo retido, tá? Que ele é dentro do recurso de apelação. Bom? Lembrando aquele começo de aula, que a decisão que a parte não concorda, que ele tem um inconformismo, ele tem que recorrer, tá? Isso está previsto, inclusive, como direito no Código, na Constituição Federal. Recurso especial, processo civil, aplicação imediata das normas processuais, tempus regi atum, recurso cabível, enunciado administrativo, número 1 do STJ, exceção de incompetência com fundamento no artigo 1000, no CPC de 73, decisão sob a égide do CPC 2015. Agravo de instrumento não conhecido pela Corte de origem, direito processual adquirido, recurso cabível, norma processual de regência, marco de definição, publicação da decisão interlocutória, recurso cabível, agravo de instrumento, interpretação analógica ou extensiva do inciso 3º do artigo 1015 do CPC. Tá? Olha aí, gente. Mas números clausos, mas não é, né? O que é isso? Pois é, o direito é bonito ou é feio por desse tipo de coisa. Mas eu acho lindo ele. Eu acho maravilhoso. Agora, eu vou ousar discordar de um professor que eu adoro muito, eu consulto ele quase todas as vezes que eu vou ter alguma
busca, uma dúvida, que é o professor Nelson Nery Júnior. Quem não sabe, ele tem um código comentado que é um dos melhores do Brasil e é muito utilizado pelos tribunais superiores, assim como outros códigos, mas principalmente o Nelson Nery, ele teve aí muita utilização, vem sendo utilizado por conta dos bons comentários que ele faz. Apesar de que logo o 33, Luiz Augusto, decisão sobre competência e recorribilidade por agravo de instrumento. Não se encontra no rol do texto, ora comentado como impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória de competência, quer se trate de competência absoluta ou relativa. A construção de que a decisão sobre competência se assemelha à decisão sobre convenção de arbitragem é contra a lei, porque pressupõe a aplicação de interpretação extensiva à hipótese taxativamente enumerada na lei. E aí, o professor Nelson Nery fala que quem é favorável a essa tese é o professor Fred Didier Júnior e o Leonardo Carneiro da Cunha. Só que ele esqueceu também de falar que o Luiz Fernando Faria de Souza, professor aqui do interior de São Paulo, também né? Ele é contra essa tese porque ele é um cara chato pra caramba, mas é aquele advogado que mata a cobra e mostra a cobra morta. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Bom, vamos lá, gente. A gente está acabando, tá? Tá acabando para a parte chata, parte de teoria aplicada à prática. Observações importantes sobre o agravo de instrumento, gente. A quem é dirigida a petição de agravo? Vocês podem ver no artigo 1015 e seguintes que a petição de agravo é dirigida ao Tribunal de Justiça, né, competente para julgar o recurso de agravo contra aquela decisão. Se for um órgão federal, juízo federal, aí o Tribunal Regional Federal. E onde que eu protocolo isso, professor? Bom, você tem que protocolar no SAGE, aqui no caso do Estado de São Paulo, direto como petição inicial de segundo grau, porque todas as petições iniciais são por meio eletrônico. Ah, professor, mas o processo onde tramita e onde foi proferida essa decisão interlocutória, ele é físico. Sim, mas esse agravo no instrumento, ele vai ser digital. Por quê? Como eu acabei de dizer, toda petição inicial, a partir da implantação do procedimento eletrônico, ele é feito pelo modo eletrônico, tá? Então, petição dirigida ao Tribunal de Justiça, no caso aqui de decisão do juízo de São José dos Campos, estadual, protocolado pelo SAGE, direto como petição eletrônica de segundo grau. E quais os documentos que eu devo juntar na petição, professor? Isso, você pode falar, não, é bobagem colocar isso, professor, mas porque a lei fala que quando o processo é eletrônico, ele não precisa, verdade. Mas e quando ele é físico? Aí você precisa saber como é que era antes, né? Ou então você precisa ler os incisos e os artigos que eu mencionei. Quais são essas peças, gente? Procuração, óbvio, decisão agravada, cópia da certidão de intimação, para apurar o requisito objetivo da tempestividade, procuração sua para mostrar que você tem capacidade postulatória, que você está representando aquele seu cliente, procuração da parte contrária, se ela já tivesse vindo ao processo, tá? O endereço dos advogados, tá? Se a parte não tiver advogado constituído nos autos, o endereço dela para intimação via postal, tá? E o prazo de recurso, a gente já comentou, 15 dias, foi unificado. Ah lá, cabe agravo contra despachos? A resposta, acho que foi o Leonardo que perguntou, está no artigo 203, tá, Leonardo? Que fala o que é despacho, tá? O que deve conter na petição de agravo, gente? Aí eu volto para a aula de petição inicial. Nome das partes, exposição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido recursal, né? As razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e, eventualmente, se for pedido tutela antecipada recursal,
isso tudo está no artigo 1016. Como eu faço isso? A gente vai ver um recurso provido, né? Que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar dois, e eu não, me desculpem, eu não achei daqui do NPJ, apesar de que a gente teve vários recursos de agravo do NPJ, pelo menos eu e os demais professores também têm, mas eu não lembrava de cabeça, principalmente à noite. Daí eu achei alguns meus para trazer de exemplo para vocês. Agora, os efeitos do agravo, né? E também relacionado à tutela antecipada recursal. Quais são os efeitos em que é recebido o agravo? A gente tem o efeito ativo, que muita gente, muito advogado bom aí não sabe o que é isso. E talvez acho que tenha faltado um pouquinho de estudo. O devolutivo, que é próprio de qualquer recurso, tanto a apelação quanto o agravo de instrumento. E o devolutivo é aquela devolução de toda a matéria tratada nos autos. Então, se a gente está falando de uma cognição sumária, de um pedido de tutela de urgência, toda a matéria que foi versada em inicial e em decisão que negou essa tutela de urgência tem que ser feito, apreciado pelo Tribunal de Justiça. O efeito suspensivo, que é comum, se a gente está falando de uma decisão da qual você não se conforma, para preservar o direito, e se houver perigo de fundado receio de dano irreparável, né, o perigo da demora, que a gente chama, você pede efeito suspensivo. E o efeito ativo, né? O efeito ativo é para que o Tribunal de Justiça, já que, por exemplo, não foi concedida a tutela de urgência, o tribunal exerça essa jurisdição, o tribunal conceda aquilo que você pediu. Tá? Isso é o efeito ativo, tá bom? A tutela antecipada recursal, a gente tem também como requisito os mesmos para a tutela de urgência, que é a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, mais comuns nos recursos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Como eu disse, é o mesmo fundamento do pedido inicial, é o fundamento para o pedido da tutela antecipada recursal. Tá? O agravo retido, que eu mencionei agora, o que é isso? Antigamente, era regra no agravo, no Código 73, o agravo, em regra, ele era retido. Ele era excepcionalmente por instrumento. Tá? E como é que funciona hoje esse agravo retido? Isso ele não foi extinto. Tá? E ele nem está previsto na matéria como recurso, tanto no artigo 994, como eu disse, quanto no artigo 1015. Ele está previsto no artigo 1009, parágrafo 1º, que trata da apelação. Tá? E ele é para abordar as questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento e não precluem. Tá? Podem ser matéria de preliminar de recurso de apelação ou contrarrazões, se caso você estiver representando aquele apelado. Tá? Agora, vamos lá. Casos reais, eu vou entrar com vocês para ver os casos reais, mas vamos fechar a nossa enquete para a gente poder ver aqui as nossas próximas aulas. Olha só, Diva, faltou mais 2 amigos aí, Diva, para empatar o consumidor, Diva. Consumidor 23, família 25, sucessões 9, imobiliário 7, empresarial 10. Poxa, eu adoro imobiliário e empresarial, fiquei para fora, mas adoro também direito com o consumidor. Gente, vamos lá, a próxima abordagem do Mentimeter, eu queria só que vocês respondessem, dentro agora do direito de família, Diva, 24 para o consumidor e 25 para a família, hein? Quem quiser votar no direito do consumidor, já faz. Oi. Teve alguém que não conseguiu baixar o aplicativo, então dá para virar ainda o... Tá. Esse alguém quer se manifestar e dar o seu voto e online acho que a Sandra e a Camila. Tá.
Bom, gente, mas vamos fazer o seguinte, se o professor Luiz Augusto autorizar, a gente faz uma abordagem sobre Código do Consumidor e sobre direito de família, tá? Oi, quem me chamou? Olá, Sandra e Rafael. Acho que virou, viu, professor? O consumidor acho que ganhou. Já empatou, Diva, seu voto. Quem que votou mais de novo no consumidor? Mas 2 pessoas, professor. Tá. Então, eu vou declarar O consumidor é uma delícia, professor. Aí depois a direito pessoa do vai fazer a peça e consumidor, não termina. tá? Mas para aqueles fãs do direito de família, a gente vai também fazer aí o direito de família, tá? Deixa eu consultar agora a outra tela do Mentimeter aqui. Agora, gente, eu queria que vocês, uma palavra só, pode ser de consumidor e pode ser de direito de família, usando o mesmo código, tá? 5378-3491, colocasse aqui para a gente uma palavra só, por exemplo, não, gente, não escreve o código 5378-9481. Aliás, erraram o código aí. Não põe isso aí. Mas tudo bem, já não tem jeito. Já lançou. Queria que vocês colocassem aí, por exemplo, no direito de família, se vocês querem divórcio, se vocês querem alimentos, se vocês querem guarda, no direito do consumidor, se vocês querem restituição de quantia, daí põe só restituição. Se vocês querem vício do produto, você põe só vício. Se vocês querem arrependimento do consumidor, devolução, vocês colocam arrependimento. Com uma palavra só, vocês coloquem aí o que a gente abordaria tanto no consumidor quanto no direito de família. Luiz Augusto quer Fernando, posso falar? sugerir? Sim, Posso claro. sugerir? Claro, Luiz Augusto. No âmbito do direito de família, penso que essa primeira abordagem nós podemos tratar de alimentos. Sim. Que é algo importante e muita gente convive diuturnamente nos escritórios com situações envolvendo a matéria alimentícia. E no âmbito do consumidor, nós podíamos tratar da desconstituição do negócio com ressarcimento e até ampliando para o caso de um pedido de indenização de dano moral. Sim, perfeito. Aí eles é que sabem. Tá Perfeito. certo? Nós estamos aqui desde do primeiro encontro, que a nossa intenção é que eles aproveitem, tá? Eles se sintam estimulados e peçam, e aí nós estamos aqui para preparar, né, ratificando de que esse expediente ele foi adotado por nós do NPJ para sair daquela aridez que a maioria estava destacando, né, da composição daquelas peças práticas, mas fictícias, né, com embasamento em provas da OAB, casos concretos de vocês, enfim, coisas desse nível, mas que não estava correspondendo à expectativa deles. Então, eu vi que, né, a partir do momento em que nós começamos esse programa aí de abordagens práticas, porque uma coisa ficou consignada e nós ratificamos. Nós não estamos aqui para dar aula. A nossa abordagem ela é, logicamente, com embasamento legal, doutrinário até, mas o que vai servir, tá, este nosso trabalho com vocês? Que vocês, diante da situação, com a disponibilização da aula preparada pelo Luiz Fernando, que vocês voltem à aula que vocês tiveram em sala, para que, né, tudo aquilo seja rememorado, e aí eu tenho certeza
que, estando diante de uma situação concreta, rememorando algo do interesse de vocês, eu tenho certeza que nunca mais vocês haverão de esquecer tais conceitos, tá certo? Então, foi só uma sugestão das duas vertentes do direito, mas vocês é que vão decidir aquilo que for interesse de vocês. Perfeito, Luiz Professor. Augusto. Eu acredito que, como você falou muito bem, e eu comum desse pensamento, a ação de alimentos é, sem dúvida, um dos temas mais abordados no direito de família, principalmente aqui no NPJ, e também a descrição de negócio jurídico, que também, no âmbito do direito do consumidor, é o campeão aí, pelo menos daqui, de abordagens no âmbito do NPJ, de ações que a gente faz, né? Eu estou tentando colocar aqui o link para a presença e tem alguma falha. Eu vou disponibilizar porque ele já está aqui no Ctrl+C, Ctrl+V para a gente... Ó, mas quem sair vai perder exatamente a parte mais importante, que é... Ah, eu estou mandando para... Isso, agora entendi. Agora coloquei. Professor, Oi. eu sei que isso fugiria um pouco da atuação da advocacia, mas uma sugestão que eu gostaria de deixar para a aula de consumidor, se possível, seria falar um pouco das ações coletivas. Sim, quem está falando? O Leonardo Klaus? Leonardo, a gente pode verificar isso sim, mas confesso para você que a parte prática, e isso eu não vou dominar, a parte prática de ações coletivas, ela tem uma legitimidade, aí sim, rol taxativo, né? E aí a gente estaria falando de fundações, associações civis, Ministério Público, né? Mas seria interessante. Tá? A gente pode ver o que a gente consegue nesse sentido também. Sim, por isso que eu disse que fugiria um pouco da advocacia, mas seria interessante a gente ter um pouco mais de contato com essas ações, se possível. Sim, mas se você, por exemplo, for um advogado de uma associação, você não vai fugir nada da advocacia nessa abordagem, tá? Então, é muito pertinente a sua colocação e é um assunto que a gente pode passar para a coordenação para a gente ver o que a gente aborda, tá? Vamos voltar aqui para a gente entender e eu explicar o que é esse raio desse Mentimeter, né? Para vocês entenderem. Olha, a palavra que mais aparece, né? Que maior aparece, as maiores, são as palavras mais comentadas aqui. Então, esse word cloud, ele funciona dessa forma. Aquilo que vocês mais votaram, né? Então, tivemos aqui 41 votos, apesar de ter mais de 100 pessoas. Poxa, gente. Queria a participação da maioria de vocês, mas eu entendo, tá? A maioria votou em alimentos Fernando, de consumidor. é porque o aplicativo tá ruim. Eu tentei já instalar 2 vezes e não consegui. Tá. Mariana, eu faço então minha penitência e jogo a culpa. Mas, bom, eu queria só saber se vocês gostaram dessa novidade, que eu achei fantástica quando eu vi. E para esse tipo de coisa, a gente... essa enquete é muito legal. Tá? Então, estou vendo aqui, para vocês estão vendo, divórcio, consumidor, responsabilidade, arrependimento, uso capião, planos anuais, vício, divórcio, venda pela internet, filiação. Teve uma que escreveu sucessão e outra que escreveu Mariana. E o outro escreveu o NPJ. Tá? Bom, gente, vamos voltar ao assunto. Essa interação foi só para vocês fugirem um pouco do tema maçante, que eu acho que alguns podem entender, e vamos tratar de assuntos reais. Lembra da cobra morta? Vamos mostrar ela morta aqui agora, gente. Lembram dos casos taxativos? Caramba, peraí, é para divulgar essa tela, pô. Aqui, share. Todo mundo numa tela verde, branca? Agravo de instrumento. Casos reais. Primeiro caso, contra a decisão que declinou da competência, não inserta no rol do artigo 1015 do CPC. Poxa vida, hein? Olha lá. Não tá.
Se vocês olharem, se quiserem me dar aí o prazer da ajuda de vocês, de consultar lá no 1015, declinação de competência ou exceção de incompetência, que o juiz declina da competência e acolhe a exceção de competência e fala, ó, não é comigo que você tem que julgar isso, não. Isso não está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 1015. E como é que faz, gente? Aí o advogado teimoso vai lá e entra com agravo de instrumento. Mas como assim? Não está previsto? É. Essa é a cobra morta, gente. Professor? Oi. Mas não caberia também, não caberia embargos de declaração? Tá. Brísia, caberia sim embargos de declaração se a gente, o objetivo nosso fosse alguma omissão, uma obscuridade ou uma contradição na decisão que declinou da competência, tá? Eu tinha programado para dar tudo certo e algumas coisas deram errado, mas eu estou me redimindo aqui. Peraí. Então, Brísia, falando com vocês sobre isso, os embargos seriam somente nessa possibilidade de contradição, obscuridade ou omissão na decisão. E com relação a isso, como o meu pedido era modificativo ou infringente, como alguns gostam, tinha que ser por meio de agravo de instrumento. Mas espera aí, mas não estava previsto. Lembra do perigo de dano irreparável e de difícil reparação? Está aqui o acórdão. Eu vou ler só a ementa para vocês, mas vou disponibilizar. E também eu queria mostrar a petição inicial para vocês verem como é. Então, eu já vou mostrar a cobra morta, tá? Competência, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, demanda proposta por pessoa interdita, exceção de incompetência, rejeição, segmento do feito perante o juízo que corresponde ao domicílio da curadora, que atende ao princípio do melhor interesse do incapaz, extensão da prerrogativa de competência quando este compõe o polo ativo da demanda. Artigo 50, do CPC, precedentes, recurso provido. Tem algum aluno, principalmente meu aluno aí, dos meus orientandos do 5º ano? Sim, professor. Milena? Sim, professor. Tem, professor. Tem mais, Larissa? Sim, Vocês professor. lembram desse caso? Sim, professor. Do ano passado ou não? Vocês fizeram essa atividade o ano passado. Vocês lembram disso? Vocês fizeram esse recurso de agravo. Tá? E ninguém me questionou. E ninguém me questionou se era possível ou não. Tá? Vocês fizeram. Vamos lá. Aqui é um processo de cliente meu, tá? Mas vocês são meus alunos, eu vou fazer isso. Vocês vão guardar esse sigilo para mim, tá? Beatriz, ela é incapaz, né? Contra José Aparecido e outros, um agravo de instrumento com efeito ativo, com tutela antecipada recursal. O juiz daqui de São José falou, não sou competente, acolho a exceção de incompetência e o foro competente é de Campinas, onde o negócio jurídico foi feito. E se a intenção é anular esse negócio jurídico, então o foro competente é de Campinas. Tá? Aqui, o recurso especial que eu juntei para vocês, falando que essa taxatividade justamente é mitigada. A petição de agravo, então, ela começa... Oi, Larissa? A gente está vendo só a tela verde agravo de instrumento, é isso mesmo? Ah, não. Desculpa, Larissa. Olha, ainda bem que eu tenho anjos aqui. Tá, aqui, ó. Larissa, perfeito. É que eu estou lendo o agravo e eu achando que vocês estavam lendo isso. Bom, obrigado, gente. Ainda bem que eu tenho esses anjos aí. Obrigado, Larissa. Agora foi, professor. Bom, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Processo de origem, Beatriz, agravo de instrumento com efeito ativo, tutela antecipada recursal. Essa primeira página, essa primeira folha é para fazer
esse encaminhamento para o Tribunal de Justiça, né? Aí eu coloco o seguinte: deixa de juntar as custas de recolhimento, tendo em vista a gratuidade já concedida. Aí eu falo do cabimento do presente agravo, tendo em vista o recurso especial que entendeu que a taxatividade é mitigada. Tá bom? Isso aconteceu em 3 de dezembro de 2018. Aqui, embora não fosse um processo físico, eu juntei e fiz questão, porque vocês sabem, o juiz, o desembargador, e no caso o relator, ele vai ter pouco tempo, já que eu estou pedindo uma tutela antecipada recursável, ele vai ter pouco tempo para analisar. Eu não vou fazer ele ir até o processo de primeira instância para ler a decisão, eu já junto. Tá? Isso é estratégia processual, tá, gente? Então, eu junto a relação de documentos que integram o presente instrumento, decisão agravada, certidão de publicação, procuração do agravante, procuração dos agravados e outros documentos. Relação de advogados atuantes no processo, Luiz Fernando, endereço tal, doutor Zíngaro, o endereço tal de Campinas. Aí, isso aqui eu aprendi com o nosso marido da nossa professora Maria Tereza, esse jeito aqui de colocar as razões, colocar o nome das partes, colocar o número do processo, tá? Quem quiser copiar, copia, porque eu acho que deve dar sorte, não é possível. Razões de agravo de instrumento, que faz Beatriz, contra a decisão que acolheu a exceção de competência, determinando remessa à comarca de Campinas, nos autos, número tal, em trâmite perante a primeira vara de São José dos Campos. Egrégio tribunal, colhendo a Câmara, eméritos julgadores. Daí eu começo, lembra, gente? Eu falei da nome das partes, daí eu começo falando do fato. Né? Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, acumulado com cobrança de aluguéis. Citados, eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu posso disponibilizar isso para vocês como exemplo. E aqui eu faço a descrição do fato, dos fundamentos jurídicos. Nesse sentido, eu falo o seguinte: a fundamentação do artigo 50 tem que ser, a interpretação desse dispositivo do CPC tem que ser sistemática, ou seja, ela não pode ser expressa só porque está lá escrito que é só o domicílio do réu, quando o interditado for do réu, que é o foro competente, é do seu domicílio. Não faz sentido isso. E foi isso que eu abordei com vocês no ano passado, os alunos de 5º ano. Aí, o juízo simplesmente fundamentou, e o Ministério Público, eu até coloco, em primeiro lugar, lamenta-se que o Ministério Público, guardião da lei dos interesses do incapaz, possa se manifestar de forma como se fez, sem qualquer fundamentação lógica ou sistemática, apenas apontando a norma contida no artigo 50, que ela é clara. Parece o Arnaldo do futebol, pô. Quando é vida vendo, isso não é fundamentar. Daí coloquei que disse que não é esse o caso. Mas a questão aqui, gente, é não hipótese dentro do artigo 1015. Então, eu não vou me estender, mas eu disse que eu forneço isso para vocês, tá? E aí é o caso dos autos, e daí, no final, eu peço, diante do exposto, é o presente recurso para requerer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a respeitável decisão de remessa aos autos da comarca de Campinas, até final de julgamento do presente recurso de agravo, com efeito ativo. Por que efeito ativo? Para dizer o seguinte: não, o competente é São José, não é Campinas, que ao final deverá ser conhecido e provido para a manutenção dos autos na comarca de São José dos Campos. Isso, gente, foi a PGJ ele manifestou a favor do provimento do recurso, e eu obtive esse provimento. Então, por isso que eu falo, é a cobra morta, mostrando uma hipótese Como que fala? Oi. Não, professor, desculpa. É que eu estou tentando lembrar desse caso, mas eu acredito que esse caso também, não sei se eu estou confundindo, que foi das testemunhas, eram lá e o processo começou aqui em São José. Mas como o senhor coloca nos exercícios nunca igual o que é o real, né? O senhor dá uma hipótese para a gente defender, né? Eu acredito que seja esse.
Tá, eu lembro que eu só pus um agravo de instrumento, então esse deve ter sido o único caso. Eu não estou lembrando se eu falei de testemunhas, tá, Na minha Fernanda? resposta eu tinha colocado que como é as testemunhas, mas eu acho que eu estou confundindo, que tem dois Tá. que era entre carta, né? Não tinha como a pessoa Sim. vir. Não, mas não faz sentido mesmo ter que a pessoa incapaz e viajar até Campinas para provar que, né? Porque, Isso mesmo. né? A pessoa incapaz não vai na audiência, porque ela não tem capacidade civil, mas o curador dela teria que ir para lá, mas correto. o curador tem que cuidar da pessoa, não pode ir viajar. Imagina se a gente está falando de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, então, em Paraná, sei lá, outro lugar, outro estado. Então, não faz sentido. Tentando lembrar, tá? mas muitos. Mas isso a questão que eu quero abordar com vocês é que essa parte não estava prevista nas hipóteses do artigo 1015. Eu vou agora divulgar o outro, que é contra decisão que está prevista no Código, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, tá? Uma ação de fornecimento de remédio. Vocês estão acompanhando agora a tela verde? Inteiro teor de agravo contra a decisão que indeferiu tutela de urgência, tá, gente? A mesma forma mostra a cobra morta, né? Vamos abrir ele aqui. Eu acho que agora vai direto. Foi direto, não precisei pôr a senha, porque já estava aberto. Isso é um caso recente, gente, e é interessante porque acontece demais. Eu até comentei com o Luiz Augusto. A gente continua na tela verde. Tá, eu já estou abrindo aqui para vocês verem. Tá? Aí eu vou mostrar o contrário para vocês, que foi primeiro a minha petição inicial, depois a decisão, tá? Que foi recente. A decisão, a colegiada nem saiu ainda. Vocês podem ver, já mudei até o logo do escritório. O egrégio do Tribunal de Justiça. Vocês estão acompanhando isso? Uma tela branca e azul? Positivo, professor. Tá? Mesma coisa, a petição de encaminhamento, né, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo de origem, vara da Fazenda Pública de São José. Alessandro, aqui eu coloquei todos os dados dele, porque fiz uma revisão nos meus conhecimentos, e se é petição inicial, ele tem que conter todos os dados, né? Então, vocês podem ver que 2, 3 anos atrás eu fiz uma petição diferente, mas o que a gente precisa é evoluir e melhorar cada vez mais, né? Então, Alessandro, não se conformando, né, com a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, vem respeitosamente no artigo 1015 do inciso 1º do CPC, interpor presente de recurso de agravo de instrumento com efeito ativo com tutela antecipada recursal. Da mesma forma, tendo em vista a gratuidade já concedida, deixa de juntar a guia de preparo 9 de fevereiro de 2021. Relação de documentos que integram o presente instrumento. Aqui eu faço um asterisco para dizer que os autos são eletrônicos, estão, conforme o artigo 1017, parágrafo 5º, eu não preciso juntar tudo, tá? Mas, repito, estratégia processual que passo para vocês. Juntem os documentos importantes para o conhecimento antecipado de urgência por cognição sumária do desembargador. Decisão gravada, certidão da publicação, procuração do agravante, outros documentos. No caso, é uma ação de obrigação de fazer contra o município de São José para fornecimento de remédio, né? Aqui, eu, Luiz Fernando, como advogado, endereço, doutora Fabiana, como procuradora municipal, endereço da Procuradoria, no Paço Municipal. Também, razões de agravo que Alessandro faz contra a decisão que indeferiu tutela de urgência. Processo tal, vara tal, egrégio do tribunal, colendo da Câmara e méritos dos julgadores. Aqui, nesse caso, gente, ele precisava de concessão de medicamento insulina. Quem conhece o pessoal que precisa de insulina, isso, segundo o meu cliente, é mais de R$900, pelo menos essas insulinas, mais de R$900 que ele tem por mês de gasto só com isso. E ele era comerciante, largou o comércio, foi viver de renda,
a renda dele acabou ao ponto dele falar, não tenho dinheiro para comprar minhas insulinas. O médico receitou, o médico conceituado em São José, disse que ele precisa tomar isso. O município falou, não, esse aí não é, não. Você tem que tomar um outro primeiro durante 2 anos para depois tomar esse. Caramba! Se o médico que é competente, extremamente eficiente, conhecido no Brasil inteiro, fala que tem que tomar essa, por que vai tomar outra, né? Então, aí eu fiz e foi para o desembargador, relator, e eu vou mostrar a decisão deles. Então, a mesma coisa, finalmente, conforme o entendimento dessa egrégia corte, não há nenhuma exigência de apresentação de laudo detalhado. Aqui eu vou mostrar esse processo depois inteiro para vocês, quem quiser. Finalzinho, é o presente recurso para requerer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a concessão do efeito ativo para o fim de obrigar o município a fornecer os medicamentos e insumos relativos, seringas, fitas e tudo mais, até o final do julgamento pela procedência do pedido. Tudo como medida dos reclamos do direito e da justiça. 17 de fevereiro de 2021, houve um despacho. Que eu não me engano, eu acho que eu tinha esquecido de juntar algum documento. Ah, não. Esse aqui é o despacho. E colocaram errado ali, hein? Não era nem despacho. Bom, aqui o desembargador é um tema interessante para quem me perguntou de embargos. O desembargador falou, trata-se de agravo de instrumento, contra decisão interlocutória, contra o município, recurso tirado de decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. O agravante pretende a reforma da decisão agravada, em síntese, porque tem direito fundamental à saúde, o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, não possui condições financeiras de arcar com o tratamento. Então, ele termina o relatório e começa. Processo com efeito ativo pretendido, pois examinados os autos de forma compatível com essa fase procedimental, tem-se, a princípio, por relevantes os fundamentos deduzidos pelo agravante e iminente o risco de haver prejuízo por retardo na prestação jurisdicional, sem que a análise profunda do mérito, o relatório médico juntado é fundamentado. Eu juntei um relatório porque o juiz daqui de São José disse que o meu simples apontamento do médico não era suficiente, precisava de um laudo fundamentado. Poxa vida, se você precisar de remédio, precisar de uma perícia, de um laudo, tá ferrado, né? Aí, item 3, com fulgo no artigo 1019, inciso 1º do NCPC, defiro antecipada recursal para suspender a decisão recorrida até o julgamento desse agravo. Poxa, mas está meio errado essa decisão, está meio omissa, meio contraditória, né? Aí, eu acho que foi a Brízia que perguntou. Aí vem o chato, Brízia. Você falou de embargos, né? Deixa eu abrir aqui. Doutora Valéria, minha sócia, ela fez uma petição. Deixa eu ver se é isso. Dizendo que se opõe ao julgamento virtual. E aí, a petição. Essa petição, a gente fez uns embargos declaratórios, tá? Que aqui, quando a gente entra com embargos declaratórios, ele fala, substituir por essa certidão, e os embargos são esses aqui, embargos de declaração. Eles ficam em autos apartados e foram no sentido seguinte. Espera aí, juiz, mas o relator, está meio esquisita essa decisão que você deu. Vou compartilhar de novo, que agora que deu certo. Aqui. Ao desembargador tal, Alessandro, vem opor embargos de declaração contra a decisão que deferiu a antecipação do tutela recursal, com base nas ações que seguem. Trata-se de recurso de agravo, que desafia a decisão monocrática de primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência. Por meio de decisão monocrática, esse nobre desembargador entendeu por suspender os efeitos da decisão. Todavia, com a máxima vênia, tal decisão, embora correta, concedendo a tutela antecipada e o efeito ativo, apenas tratou do efeito suspensivo, consectário lógico da antecipação da tutela.
E aí eu copiei o que ele falou e disse o seguinte: todavia, o Código de Processo traz no inciso 1º do artigo 1019 que, recebido o recurso de agravo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal. Daí, desse modo, tem-se que contraditória a decisão, pois que concede antecipação por entender presentes os requisitos e não determina que o município forneça os medicamentos. Tal aclaramento da decisão se faz necessário, vez que esse signatário e a procuradora municipal atingiu seu objetivo, sendo que o município mandou dar o medicamento. Só que o juízo pode não entender assim, né? Tal dúvida surge da parte do final da decisão dessa relatoria, no item 3, que não determinou o imediato fornecimento dos medicamentos. Aí eu cito o professor Nery Júnior, né, no código dele lá, que eu já falei para vocês: diante do exposto, são os presentes embargos para que seja determinado ao município que forneça imediatamente os medicamentos, corrigindo a contradição da decisão monocrática desse tribunal. Aí, decisão. E é bacana, gente, porque é muito difícil os embargos declaratórios serem acolhidos, mas pode acontecer, né? E esse é um caso, e o próprio desembargador, ele reconhece. E eu estou terminando já, tá, gente? Vai, internet. Tá difícil aqui. Embargos de declaração. Trata-se de embargos de declaração proposto contra a decisão monocrática que deferiu a liminar em agravo. É o relatório. Admissível, no caso, havia decisório de julgamento monocrático, em razão da decisão embargada ter sido proferida pelo relator para apreciação de requerimento de liminar em agravo de instrumento. Os embargos devem ser acolhidos, porque deveras há contradição entre o efeito ativo corretamente mencionado no item 2 e a suspensão da decisão, equivocadamente mencionada no item 3. Diante disso, é o caso de corrigir a decisão para que no primeiro parágrafo do item 3 conste: assim, com fulcro no artigo 1019 do inciso 1º do CPC, defira a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela provisória até julgamento desse agravo. Acolho os presentes embargos declaratórios opostos nos termos acima, mantendo no mais a decisão monocrática, 2 de março de 2021. Tá, gente? Então, para vocês verem que isso é muito importante quando vocês estiverem abordando tanto aqui no juízo comum, no juízo ACO, quanto no juízo do tribunal, AQUEM, que essas questões sejam até o final. Por quê? Porque o seu cliente precisa disso. E não é por um erro ou por uma interpretação equivocada da lei que vocês vão deixar por isso aí. Então, eu ouso convocá-los a, se realmente tem razão naquele direito do seu cliente e acha que a decisão do juiz foi equivocada, façam um recurso de agravo, né? Lembrando que também a fase recursal gera honorários advocatícios. Se vocês não têm convicção daquela tese, melhor não fazer, né? Não fazer recurso de agravo, porque o juiz pode conceder a honorários advocatícios. Aqui, da mesma forma dos outros dias, eu encerro, coloco-me à disposição de vocês. Já me pediram material, eu vou disponibilizar o material para vocês assim que a gente terminar. Eu também vou fechar a lista de presença, porque a gente bateu um recorde, Luiz Augusto, de 259 presentes ou preenchentes, né? Se houver essa palavra, preenchentes de formulário de presença. Mas a gente teve 100 e poucos presentes. 147. Isso. Então, aqui, mais uma vez, meu agradecimento a todos. Eu vou já disponibilizar o material. Espero que tenham gostado.
Por enquanto, eu brinquei com a Maria Tereza e com a Crislaine, vou tirar umas férias dessas aulas online. Vocês vão aí poder compartilhar, a gente vai poder aprender com a Maria Tereza, com a Crislaine depois. A gente vai sentar com a Márcia também, está aqui. A gente vai poder fazer isso também nessas matérias que vocês colocaram. Consumidor, desconstituição do negócio jurídico, na parte de família, os alimentos e entre outros assuntos que a gente conseguir. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez. Luiz Augusto, com a palavra aí para nos brindar com o encerramento. Bom, então, mais uma vez, com certeza, nós tivemos bom proveito desta série de abordagens práticas aqui da equipe do MPJ para vocês, e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se tiverem alguma dúvida, já sabem que os seus orientadores estão às ordens para dirimir prováveis dúvidas, e até a semana que vem, quando nós estaremos abordando o tema conciliação, mediação, enfim, tentativa conciliatória de solução de conflitos. Uma boa tarde a todos, um abraço, até a próxima. Um abraço a todos, até mais. Obrigado, professor. Obrigado, professores. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.